Meus queridos irmãos, boa noite. Quero saudá-los também na sublime graça e doce paz do Senhor Jesus. Eu estava dizendo hoje de manhã, quem estava aqui ouviu, que uma coisa que acontecia muitos anos atrás, lá no começo da igreja, lá quando Jesus morreu, então começou a igreja, né? E lá naquele tempo, foi mais de anos atrás, eles saudavam um ao outro também, igual como eu fiz aqui. Só que eles não diziam assim, boa noite, bom dia. Eles tinham uma saudação muito significativa para aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros crentes, lá no início da igreja. Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim, Cristo vive. Aí o outro respondia, amém, sim, ele vive, aleluia. Ele está vivo. Vamos tentar. Vamos lá? Você responde, tá? Meus queridos e preciosos irmãos, o nosso bendito Salvador Jesus Cristo está vivo. Glória a Deus! Amém, graças a Deus. Meus irmãos, é tão bom estarmos aqui esta noite para passarmos esse tempinho de adoração ao nosso Deus, de encontro com a sua palavra, que é uma palavra de Deus que a gente vai aprender a conhecer melhor o nosso Deus, né? Interessante, a gente... Obrigado, André. Desde que a gente se entende, a gente tem ouvido falar que existe um Deus, Jesus Cristo, mas, irmãos, a gente conhece tão pouco sobre Ele. Muito pouco. Muito pouco. E é por isso que eu estou organizando aqui. Eu vou começar uns estudos, não hoje, mas a partir dos outros domingos, sobre os estudos sobre Deus, o caráter de Deus, os atributos, quem é Deus, né? A gente conhecer melhor o nosso Deus. Quando alguém perguntar para você, se alguém perguntar para você assim, quem é Deus? Assim, me fale aí. Quem é ele? Como ele é? Me conte. Será que você saberia passar uma meia hora, uns minutos explicando? E a gente conhece muito pouco. E ele quer se revelar para nós. Ele quer se revelar para nós. E ele deu sua palavra para isso. Muito bem. Nesta noite, a gente vai ter um momento aqui na palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Para você pensar, não precisa responder, mas pense. A minha pergunta é o seguinte: quando você pensa na sua vida, quando você pensa em você mesmo, na sua própria vida, o que é que tem aí na sua vida que lhe dá a maior alegria? Pense um pouquinho. Vou pensar. O que é que tem aqui na minha vida, nos meus dias, né? Que quando eu me lembro disso, enche meu coração de alegria. O que será? O que existe na sua vida, ou na minha vida, que você poderia dizer, olha, meu irmão, isso aqui é de fato que enche meu coração de alegria, de satisfação. Quando eu penso nisso, quando eu me lembro disso, eu fico tão contente, tão feliz. O que é? O que será que você tem na sua vida? Será que é o seu time de futebol? E você diz assim, rapaz, quando eu penso no Santinho, me dá uma alegria. Quando eu penso no Náutico, ultimamente o pessoal não está muito alegre com o Santa, não, né? Mas, será que é seu time de futebol? É um jogo, talvez sua namorada, não sei, ou sua esposa. O que é que dá no seu coração? Hoje, vamos pensar hoje. Se você puder fechar os olhos e lembrar de alguma coisa da sua vida, não de outro, não de que
aconteceu não no seu trabalho, uma coisa que aconteceu lá, na sua escola, mas na sua vida, que você diz, rapaz, isso aqui, quando eu me lembro disso, eu fico tão feliz, tão contente. Dá vontade até de cantar de alegria quando eu me lembro disso. Eu vou falar para vocês sobre um homem, que o nome dele é Paulo, o apóstolo Paulo, na Bíblia, está aqui na Bíblia. Ele escreveu 13 livros da Bíblia. E este homem, ele disse o seguinte, escuta, presta atenção, ele disse que na minha vida, escuta, não existe outra alegria maior na minha vida do que quando eu me lembro da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você sabe o que é isso? Sabe o que esse homem está dizendo? Este homem, Paulo, ele está dizendo que a maior alegria da sua vida, o que enche a sua alma de satisfação, de prazer, de alegria mesmo, é quando ele fechava os olhos e lembrava, houve uma cruz, alguém foi pregado lá, esse alguém era inocente, e ele foi pregado, ele não merecia estar lá, mas ele foi pregado lá por minha causa. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Esse versículo que eu citei. Eu citei de uma outra versão, a versão que vocês têm diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, de me alegrar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, por que o homem disse isso? Por que Paulo falou isso? Será que ele não tinha outra alegria na vida dele? Outro motivo dele ficar assim, dizer, rapaz, isso aqui me enche de alegria. Quem era Paulo? Eu vou tentar mostrar para você, dar um retrato para você de quem ele era. Paulo, ele era um judeu. Ele nasceu na família dos judeus, e isso era uma honra para aquele povo naquele tempo. Ele tinha um motivo de dizer, rapaz, eu me alegro porque eu não sou um gentio, eu faço parte do povo da promessa, eu faço parte da família do Abraão, eu sou um judeu. Ele poderia ter dito isso, né? Mas ele não disse isso. Ele poderia ter se alegrado também além do seu nascimento, ele poderia ter se alegrado da sua educação, porque ele era o homem mais instruído do seu tempo. Ele poderia ter se alegrado nisso. Ele poderia ter dito assim, a minha grande alegria da minha vida é a minha educação, porque eu falo 5 línguas. Interessante. Eu admiro as pessoas, eu não sou assim, mas eu conheço gente assim que fala português, né, nossa língua, que fala inglês, bem, fala francês, e fala outra língua, né, alemão às vezes. Poxa, Paulo era assim, ele era assim. Ele poderia se levantar em qualquer lugar e dizer, eu falo 5 línguas, e todo mundo o admiraria. Pai, que camaradas, consegue falar 5 línguas diferentes, né? A gente mal sabe falar português, né? E ele poderia ter dito, a minha alegria está nisso. Eu chego em qualquer lugar e falo tranquilamente. Mas não foi isso que ele disse. Ele poderia ter se alegrado também na sua ele era um cidadão de Roma, sua cidadania, e ele tirava proveito daquilo, mas não era disso que o apóstolo Paulo se alegrava. Ele diz aqui claramente para nós, a minha alegria está na cruz. Na cruz. Por que Paulo disse isso? Por que ele disse isso? Gente,
mensagem que a cruz, a morte de Cristo aqui na cruz, traz para nós. Que lembrança podemos ter disso? Em primeiro lugar, presta atenção. A cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ele mostra para você e para mim quão sério são os nossos pecados. Quão sério, quão terríveis são os nossos pecados. O que você pensa sobre isso? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. O alvo de Deus para nós é para a gente ser como Ele. Tão santo quanto Ele. Tão puro quanto Ele. Tão perfeito quanto Ele. Mas você é assim? Não. Nós não somos assim. Nós erramos. Nós pecamos, nós erramos, nós não alcançamos aquele alvo de Deus. Aí você pensa, o que é pecado? Mentir. Contar mentira, a você diz, todo mundo mente. Começando com os políticos, todo mundo mente. Então, roubar um pouquinho, a você diz assim, olha, a maioria das pessoas já roubou alguma coisa na vida, já pegou alguma coisa escondida. Não tem nenhum mal nisso. Cometer pecado sexual, a você diz, todo mundo faz isso, não há nenhum mal nisso. Mas, queridos, aos olhos de Deus, isso são coisas terríveis. E nós não sabemos a seriedade dos nossos pecados. Aliás, é por causa dos nossos pecados, dos seus pecados, que Cristo Jesus foi naquela cruz. Ele foi naquela cruz, morreu naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Mas também Paulo disse que a alegria dele está na cruz. Uma outra razão é que a cruz, a mensagem da cruz de Cristo revela, mostra para você e mostra para mim o quanto Deus nos ama. Ele ama você. Deus ama você. A tal ponto que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz mais, diz assim que dificilmente alguém morreria por uma outra pessoa, não é? Você morreria para salvar aquele homem que matou 4 crianças com machado, uma machadinha? Você diria, não, eu vou morrer no lugar dele, eu vou sofrer no lugar dele. A gente não faz isso. Mas a Bíblia diz que Deus provou que nos ama. Ele deu o seu Filho, único Filho, santo, inocente, perfeito, para morrer em nosso lugar. A cruz também revela, a mensagem da cruz nos mostra que foi ali onde Deus pegou a justiça de Jesus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele pegou a inocência dele e colocou em nós, e a nossa culpa colocou no seu Filho. Isso se chama substituição. Deus substituiu, colocou a nossa miséria, o nosso pecado na pessoa do Senhor Jesus, ali naquele momento da cruz. Meus irmãos, a cruz de Cristo é a mensagem da cruz de Cristo, é a mensagem de perdão. Ali naquela cruz, o Filho de Deus foi levantado, ficou sangrando, sofrendo, sendo rejeitado por todos, inclusive pelo Pai, porque ali ele estava carregando os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz para nos dar vida eterna. É por isso que Paulo diz,
a alegria da minha alma quando eu me lembro que Deus fez por mim na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há três, eu quero mostrar para você três figuras que ilustram isso. A Bíblia, a palavra de Deus, assim, ela tem muitas histórias, mas também ela tem algumas imagens, algumas figuras, para nos levar a entender melhor este amor de Deus por nós. São figuras, chamam-se de metáforas. Metáforas quer dizer ilustrações, que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia traz para a gente entender melhor quem é Deus, o que Deus fez por nós. E uma dessas figuras é o tribunal. Um tribunal. Imagina, eu sei que você não é advogado, como Ribeiro, mas você pode imaginar que é um tribunal, né? Tem o juiz, tem o réu, está sendo julgado ali. Então, a Bíblia traz essa imagem, essa figura. Você está diante do tribunal de Deus. Tem o trono de Deus e você está sendo ali julgado. Tem essa imagem. Então ali, naquele momento do tribunal, presta atenção, os livros são abertos. Os livros são abertos. E todos os pecados que você cometeu na sua vida, todos estão registrados naqueles livros de Deus da eternidade. Toda a sua vida, cada minuto, cada instante, registrado no livro de Deus. Deus conhece tudo, não somente o que você fez, mas também os pensamentos, as motivações que existem no seu coração. E ali estão registrados naqueles livros de Deus, ali naquele tribunal, desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida, que é o dia da sua morte. Estão registrados. E apenas, presta atenção, apenas um pecado, um só pecadinho que você tem cometido na sua vida toda, um só, já seria suficiente para condenar você para sempre no fogo do inferno, separado de Deus. E tem essa imagem. Você está sendo julgado e você está se apresentando diante de Deus, mas o que a Bíblia mostra nessa ilustração? Que ali, ao seu lado, enquanto estamos diante de Deus, ao seu lado está o advogado dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo. E por causa da sua morte naquela cruz, pelo fato dele ter ido àquela cruz e receber o castigo que era nosso, o fato de você colocar sua fé nele, confiar nele, acreditar nele, descansar o seu coração nele. Então Deus diz que naquele tribunal, Deus pega a justiça de Cristo, a inocência dele, e coloca em nós. E o martelo do juiz, bate. Deus é o juiz. Ele bate aquele martelo naquele tribunal e declara você justo em Cristo. Declara você inocente. Aí você, e os meus pecados? Tantos pecados, montanhas e montanhas de pecados. Tudo foi apagado pelo sacrifício que Cristo fez por você naquela cruz. É por isso que Paulo diz: a alegria da minha alma, quando eu me lembro daquela cruz. Fui lá e ele me declarou justo. Aí tem uma segunda ilustração, que é uma ilustração assim, de um sistema bancário que Deus traz aqui na sua palavra. É assim, que você chega diante de Deus, ele examina a sua vida, você está dentro do tribunal de Deus, ele examina a sua vida, ele vai olhar a sua conta. E Deus percebe e mostra que você está espiritualmente
olha para você e você percebe que você tem uma dívida, que você não tem condições nenhuma de pagar nem por 1 milhão de eternidades. 1 milhão de eternidades ainda não seria suficiente para você pagar a sua dívida que você tem diante de Deus. E você está ali diante de Deus sem qualquer esperança, sem qualquer, completamente arrasado, desesperançado. Mas eis que se aproxima do seu lado o Senhor Jesus Cristo, o dono de todas as riquezas insondáveis da graça e da misericórdia, todo o ouro, todas essas riquezas. Ele diz: miseráveis, mendigos, nós herdamos todas as riquezas, todas as insondáveis riquezas que são de Cristo, por causa daquela cruz onde Ele morreu e derramou seu precioso sangue. E Deus nos declara herdeiros dessas riquezas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós. Mas aí uma terceira história que Deus fala aqui na sua palavra. Tem essa no tribunal, essa das riquezas, tem das vestimentas. Deus conta essa história para nós, para você entender esse amor dele por você. Diz que diante do tribunal de Deus nós nos apresentamos. Você vai chegar lá um dia. Mas quando você olha para você, você está nu. E não somente nu, em verdade, mas também a lepra. Escuta, a lepra é a doença que come. Você já viu? Todos os leprosos no norte, essa doença é uma doença que se prolifera muito. Então, todos os leprosos que na página da cidade juntaram todo mundo naquela vida. Também tem ali, assim, quando você não toma remédio, essa doença vai comendo você, vai comendo mesmo. A pessoa está andando e de repente a orelha cai. Ele não sente dor nenhuma. A orelha cai, o nariz, o buraco, a doença vai comendo. E essa ilustração que Deus dá para nós, irmãos, Ele está dizendo o seguinte: que diante do tribunal de Deus, você está sem honra nenhuma, e você está tomado da ponta da cabeça até o dedão do pé de lepra. Uma lepra que é a ilustração do pecado, completamente sujo, de lepra nojento, imutável, diante dos olhos santos de Deus. E o pior, que não há nenhuma forma de você se esconder, nenhuma, de você esconder o seu pecado, a sua lepra, diante dos olhos perfeitos, santos de Deus. Escute, você está ali, essa imagem que Deus dá, profundamente envergonhado. Imagine, irmão, diante de milhões e milhões de anjos e seres celestiais, está você ali, nu, coberto de lepra. Vem o Senhor Jesus, o advogado dos pecadores. Ele nos veste com as roupas da sua justiça. Ele nos envolve, e por causa da nossa fé em Jesus, pela nossa confiança naquilo que Ele fez por nós, Deus pega as vestiduras do Cordeiro Santo e veste você. Ele envolve você. Ele envolve você. Deus nos veste com a perfeita justiça, a perfeita inocência e santidade do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para você, agora, como crente em Cristo, Ele não consegue mais, Ele não enxerga mais a sua imundícia. Quando Ele olha para você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele não vê mais a sua sujeira, porque você foi vestido com a vestidura da justiça de Cristo. Deus vê você no seu
Filho Jesus Cristo, porque Ele vestiu você com a sua pureza, com a sua justiça ao morrer naquela cruz. Este homem ele disse: gente, a maior alegria da minha vida é quando eu me lembro da cruz, o que Cristo fez por mim. Que esta seja a sua alegria. E se você não tem essa alegria, não experimentou ainda, não perca tempo. Não brinque com a sua vida. Gente, esse mundo passa. Parece que foi ontem que recebemos um ano, não foi 2023. Nós estamos quase no meio do ano. Terminou o ano. Daqui a pouco começou um novo ano. E isso significa duas coisas. Primeiro, cada ano que passa, você ficou mais velho. Não é? Tem jeito. Cada ano que passa, o dia da sua morte está mais perto. Não importa quanto exercício você faça, quanto remédio você toma, mas aquele dia está mais perto. Renda-se diante de Jesus. Confesse que você crê nele e que quer viver para ele. Experimente essa alegria. Essa alegria de cantar, de louvar, de dizer obrigado, meu Deus, pelo teu amor demonstrado por mim naquela cruz. Amém.